Olá, alunos da Escola Mélio, professor Fernando, e vamos para mais uma aula de filosofia online. Pessoal, espero que todos estejam bem, se cuidando aí, tá? Bom, pessoal, no primeiro bimestre a gente vai dar uma rememorada aqui rapidinho a respeito do que foi falado. A gente falou do conceito de filosofia, né, de uma forma mais introdutória, o que vem a ser a filosofia, como esse campo do conhecimento que busca analisar e refletir de forma crítica sobre todas as coisas que existem nesse mundo, inclusive a forma da gente viver em sociedade. Falamos que a filosofia ela surgiu como um contraponto às crenças mitológicas, então falamos dos mitos. Falamos do surgimento das polis, em que foi deixado de lado aquela vida mais agrária e os gregos passaram a viver uma vida mais urbanizada, uma vida mais urbana. E falamos do surgimento e do desenvolvimento da política lá na polis de Atenas. Atentem-se para isso. A política ela não foi desenvolvida na Grécia, em toda a Grécia, mas na polis de Atenas, tá? Bom, essa parte mais introdutória da filosofia a gente estudou porque esse contexto é que foi essencial para que houvesse o rompimento com aquela crença mitológica e os gregos passassem a ter um pensamento mais reflexível, racional, saindo de fora dessas crenças mitológicas mesmo, né? E qual é a importância de falar sobre isso? É porque em aulas posteriores a gente vai falar como surgiu a filosofia. A filosofia, a gente tem que a filosofia, existe um primeiro filósofo, aquele em que fala-se, pô, esse foi o primeiro a desenvolver um pensamento que se equipara à filosofia. Claro que não foi do dia para a noite, o cara acordou, dormiu e acordou filósofo. Poxa, hoje eu vou inventar a filosofia. Não foi assim. Claro que foi uma construção gradativa, mas no nosso conhecimento contemporâneo a gente consegue chegar a um determinado filósofo, que é Tales de Mileto. A gente vai falar dele em na aula posterior, possivelmente. Não, na próxima aula. A gente ainda tem mais uma aula. A gente não vai falar sobre Tales de Mileto. Não, a gente vai falar sobre Tales sim, próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre Tales de Mileto e alguns filósofos pré-socráticos. E existe essa divisão da filosofia de filósofos pré-socráticos e filósofos pós-socráticos, tá? Por que Sócrates é esse divisor de água? Sócrates ele inicia uma filosofia mais voltada para o nosso convívio em sociedade. Os pré-socráticos eles estão mais preocupados com a physis, com o mundo físico, com o cosmos, com o universo. E após a filosofia socrática é que começa-se a filosofia a voltar, o pensamento racional, porque na época eles não sabiam que era a filosofia que eles estavam praticando. Nós temos que a palavra filosofia surgiu lá com Pitágoras. Pitágoras que ele foi indagado a respeito de que ele é uma pessoa que tinha muito conhecimento, né? As pessoas falavam, nossa, Pitágoras, você é muito sábio. Ele, não sou sábio, eu sou um amante do saber, um amante, uma pessoa que ama o conhecimento. E daí que surge a palavra filosofia, tá? Mas a filosofia ainda não surge com essa, eu sou um filósofo, tá? Eles eram pensadores, eles eram pessoas que usavam do seu ócio para praticar o pensamento racional, em contraponto àquilo que era o pensamento mítico, aquela crença de que a sociedade estava embasada em culturas orais, em heranças de culturas orais. Por exemplo, nós falamos sobre os poemas de Homero, né, de Hesíodo, sobre o teatro também. Eles tinham essa construção mais virtual, vamos dizer assim, essa construção mais cultural como uma verdade absoluta, porque eles não tinham a que se agarrar. Então eles se agarravam à cultura deles, às poesias, aos poemas de Hesíodo, de Homero e de outros poetas lá daquele período. E as crenças mitológicas, né, dos deuses do Olimpo. Eles tinham os deuses como referência de uma vida, né, de uma vida a ser seguida. Não é à toa que se você analisar os deuses, né, dos gregos, né, você é só pesquisar na internet que você consegue ver que os deuses eles têm imagem de homens fortes ou mulheres belas, e é o ideal do homem ou mulher, né, forte, belo, corajoso, dedicado a uma vida virtuosa, tá? Isso vinha da tradição deles e não de um pensamento racional como é a filosofia, como surgiu a filosofia. E professor, por que a gente está falando isso? Porque antes da gente falar dos filósofos e de cada teoria, porque a gente está
traçando um conhecimento mais histórico a respeito da filosofia, para que vocês tenham conhecimento da filosofia numa contextualização histórica, para no futuro poderem analisar a filosofia como área do conhecimento e realmente praticar algumas teorias filosóficas. A gente não vai falar sobre teorias, eu não vou pegar uma teoria aqui, por exemplo, de Descartes, um grande filósofo aí já da modernidade, e a gente vai praticar a ética, a gente vai praticar a moral. A gente não vai fazer isso, a gente vai praticar a teoria do cogito, que é uma teoria de, será que eu realmente estou nesse mundo? Esse mundo realmente existe? E se for só uma enganação dos meus sentidos? E se esse mundo, na verdade, for algo que só existe na minha cabeça, entendeu? O quanto a filosofia ela aprofunda. Então a gente não vai entrar nessas teorias agora, a gente vai falar de uma contextualização histórica. E antes de falar desses filósofos, dessas teorias, desses filósofos, a gente tem que saber que na filosofia existem algumas áreas do conhecimento, algumas áreas da filosofia, tá? E vou começar falando sobre algumas dessas áreas, porque a filosofia ela é a mãe das outras ciências. Não dá para dizer que a filosofia existem só essas áreas aqui, a área da política, a área da estética, a área da metafísica, não dá para dizer. Na filosofia existem várias áreas do conhecimento. Eu vou começar falando rapidinho e vou falar assim de forma bem resumida de cada uma dessas áreas, tá? A metafísica. Professor, o que é isso? Meta, algo que vai além, algo que vai além do físico. Então, a metafísica. Eu falei de um filósofo da modernidade, o próprio Descartes, que é o método cartesiano, esse método de tentar realmente conhecer esse mundo, se ele realmente é um mundo real. Então, quando a gente para pensar se esse mundo realmente existe, a gente está indo além do mundo físico, a gente está praticando a metafísica. Quando a gente vai além daquilo que está ao nosso alcance, a gente está praticando a metafísica, né? A metafísica, ela debate questões que ultrapassam o mundo físico, natural, sensorial, tá? Por exemplo, dentro da metafísica, Aristóteles, a metafísica ela não tem uma concepção fechada, a metafísica é isso. Porque a gente pode pegar várias concepções do que seja a metafísica, mas em síntese é isso. É a filosofia que busca ir além daquilo que está ao nosso alcance, busca conhecer muito além daquilo que o nosso sentido pode captar. Por exemplo, a definição dessa disciplina, ela por não ser fechada, ela aparece de formas diferentes lá com Aristóteles. Mas basicamente Aristóteles estuda a metafísica através de leis gerais do universo, como por exemplo a teoria das causas, na qual ele acreditava que todo ser tem uma causa material e é composto de algo, como uma árvore que é composto de madeira. Se uma árvore, segundo Aristóteles, é feita de madeira, ela jamais poderá ser transformada em um objeto de metal. Professor, mas é tão óbvio isso, mas é metafísica. Olha só, estamos tentando ir além daquilo que a gente viu. Eu vou na árvore e vejo que a árvore é de madeira. Ela é de madeira, ela não tem como não ser de madeira. Mas ela é de madeira e ela não pode ser transformada em outra coisa que não madeira. Uma cadeira, ela é feita de árvore. Se ela é feita dessa árvore, ela só pode ser uma cadeira de madeira. Parece bobinho, mas essas concepções de metafísica, ela é basicamente a base de várias teorias filosóficas que a gente vai se debruçar aí ao longo das nossas aulas. Nós temos também a ontologia, é uma outra área da filosofia, que é o ramo da filosofia que estuda o ser enquanto ser. É o ramo da metafísica, a ontologia está dentro da metafísica. Onto é ser. E logia é o estudo, então ontologia. Ser, logia, estudo do ser. Então a metafísica, ela estuda a realidade e a existência de tudo que é inerente a todos os seres. A nossa razão, personalidade, as nossas ideias, ou seja, tudo o que é essencial à existência do ser, tá bom? E nós temos as concepções da ontologia do uno, a ontologia do ser e a ontologia do devir. Aí, no material, eu explico de forma mais aprofundada, mas aqui na videoaula, vocês têm que saber que a ontologia é isso, tá? Em resumo. Nós também temos uma área que é muito estudada, principalmente por
a Aristóteles. Aristóteles vai muito na área da lógica. Essa é uma terceira. A gente falou primeiro da metafísica, falamos da ontologia e agora estamos falando da terceira, que é a lógica. A lógica se preocupa com a estrutura do raciocínio que leva a determinados argumentos. A lógica busca um pensamento sem contradições, puramente racional, que consiga resolver problemas de maneira efetiva. O que é lógica, pessoal? Vou pegar uma lógica mais antiga, por exemplo, algumas argumentações aplicadas por Aristóteles, tá? A princípio, a lógica ela era ligada somente à filosofia, tendo sido iniciada por Aristóteles mesmo, que se baseava na teoria do silogismo, ou seja, argumentações válidas. O que são essas argumentações válidas? Verdadeiras ou falsas? Como as seguintes. Então, Aristóteles buscava um silogismo para tentar analisar se determinado fato era verdadeiro ou falso. Isso é um silogismo. Vou explicar para vocês o que é e eu vou seguir o exemplo do que está no material escrito. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Olha só a lógica. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Olha, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, logo, Sócrates só pode ser mortal. É uma questão lógica, tá? Uma questão lógica aplicada aí lá desde os tempos antigos. Claro que a lógica, hoje ela pode ser considerada até uma ciência dentro da área de exatas. A gente vê muito lógica em concursos públicos ou na faculdade, quando vocês tiverem oportunidade de ingressarem na faculdade, mas como algo da área de exatas, né? Algo focado na área de exatas. E grandes filósofos eram realmente matemáticos, tá? Mas a lógica ela não se liga, né? Ela não se prende a questões matemáticas. Nós temos o silogismo, que é uma busca por dentro de um fato para você analisar se ele é verdadeiro ou falso. A gente poderia dizer o seguinte, ó, todo homem é mortal. Sócrates não é um homem. Sócrates poderia ser um animal chamado Sócrates. Logo, Sócrates não é mortal. É verdadeiro esse silogismo? Não, porque os animais também são mortais. Então, existem algumas falhas dentro da lógica. A lógica ela não é algo também estanque. Existem teorias, né? O silogismo é algo mais antigo. É algo ligado à filosofia lá no seu nascimento, né? Lá no 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Claro que foi se aprimorando a lógica, mas basicamente é isso de que fala a lógica. Buscar, de forma racional, concepções que nos liguem à razão, né? A concepções de verdadeiro ou falso, de questões que não fogem à lógica mesmo, né? Propriamente dita, tá? Pessoal, filosofia da linguagem. Essa é uma quarta área da filosofia, né? Ela trata da relação entre pessoas que estão falando ou se expressando sobre as coisas. A filosofia da linguagem se preocupa com a expressão entre duas ou mais pessoas a respeito de algo. O objetivo é que a comunicação realmente se encarregue da efetiva transmissão da comunicação e da possibilidade de discussão sobre o conhecimento do mundo. É mais uma área que a gente tem dentro da filosofia. Quinta área, essa área ela é muito importante aí, já na filosofia contemporânea. A epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento, debate as questões em torno do ser humano. Nessa disciplina, os filósofos se preocupam em compreender as etapas, os métodos e os limites do conhecimento científico. A epistemologia, ela basicamente busca o conhecimento através de práticas de demonstração, de práticas científicas, de métodos científicos. Então, quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de ciência, né? Da busca de concepções da verdade dentro de um campo científico, dentro da experimentação, por exemplo, né? Existem várias outras formas de se estudar epistemologia, de se fazer ciência propriamente dita, mas basicamente é isso de que trata a epistemologia. Bom, a filosofia sempre parte de algumas questões. Dessa maneira, podemos sistematizar as perguntas que a epistemologia busca responder. Por exemplo,
o que é ciência, o que é o conhecimento científico, o conhecimento científico é verdadeiro, não é verdadeiro. Então, são as concepções da epistemologia. O que é a epistemologia se debruça? Basicamente sobre o conhecimento científico. Filosofia da história, ou história da filosofia, que é o que a gente está fazendo aqui, buscando compreender a filosofia dentro, né, não filosofia, mas buscando, bebendo um pouco na água ali da ciência, da história como ciência, para tentar compreender a filosofia, porque filosofia propriamente dita é um campo do conhecimento, não uma ciência. Então a gente está traçando essa interdisciplinaridade, história e filosofia, para tentar compreender o surgimento, as teorias e como a filosofia ela é aplicada. Nós temos também, dentro da filosofia política, começamos falando no primeiro bimestre, da política lá em Atenas, e nós temos a política hoje em dia. Cara, analisar sobre política é analisar sobre a sua vida. Analisar sobre a importância do sistema político, a importância do que vem a ser esse grande, a gente chama de Leviatã. O que é Leviatã? Leviatã é um monstro que ele protege, é um peixe que vive no mar, que ele salva a qualquer custo os outros peixes ao seu redor, mas ele é um mal necessário. Por que ele é um mal necessário? Porque ele é um peixe que amedronta os demais peixes, e esse medo ele faz com que surja uma certa proteção em relação aos peixes que vivem ali próximo dele. É algo nesse sentido assim. Leviatã é uma concepção de um filósofo também da modernidade chamado Thomas Hobbes. E Leviatã, né, Thomas Hobbes faz essa comparação desse peixe, que é um peixe que protege os outros peixes através da imposição do medo, como o Estado. O que é o Estado, gente? O Estado é o governo federal, estadual, municipal, né? Esse órgão que cuida do nosso dia a dia, que cuida da nossa vida. E entender quem pode fazer parte do governo, quem não pode, se aquela pessoa entrou, se ela é uma pessoa boa ou ruim para a nossa vida em sociedade, se o que está fazendo é bom ou ruim. Então, existem várias concepções, se o nosso sistema legislativo ele é bom, ele é ruim. É tudo isso dentro da filosofia política. Você analisar, olhar para a televisão, ver que o pacote de arroz está R$25, R$30, e você entender que a política influencia diretamente nisso, naquilo que vai para dentro da sua casa, para sua mesa, no arroz e no feijão, no trabalho do seu pai, da sua mãe, no seu futuro. Então, entender política é analisar de forma crítica, de forma racional e crítica, esse contexto do Estado na nossa vida e a influência do Estado e da política na nossa vida. A política ela é muito importante, pessoal. Não pense que política não é algo bom, não. Também temos dentro da filosofia a estética. O que é estética? A filosofia, né? Na filosofia as áreas elas aparecem de forma mais abstrata, né? Mas a estética ela já volta mais para algo mais, vamos dizer assim, mais próximo de nós, que é a beleza, a arte, as ideias e as obras de criação artística, além de compreender o impacto da arte na sociedade. Ah, professor, mas a arte não é importante. A arte é muito importante, pessoal. Vocês vão ver o ano que vem que o humanismo renascentista, o que é isso? Vocês devem ter visto isso em história. Foi quando o homem sai daquela escuridão da Idade Média, né? Daquele período medieval, em que a gente só podia acreditar naquilo que a igreja colocava como verdade absoluta dentro de uma concepção cristã. Claro, eu sou cristão, não estou dizendo que a igreja hoje é algo ruim, pelo contrário, eu acho que as religiões elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento social, mas teve um período lá na Idade Média que houve um obscurantismo em relação ao pensamento. A gente não podia pensar diferente daquilo que eram os dogmas da igreja, sob pena até da gente ser jogado na fogueira, né, acusado de desrespeitar as leis da igreja, as leis de Deus ou as concepções culturais daquela época. Então surge com isso o rompimento com esse período obscuro através do humanismo renascentista. E as artes, né, a expressão artística, a forma com que os artistas participaram disso naquele período
foi de grande importância para esse humanismo renascentista. E como é hoje, nós temos vários artistas, muito artista ruim aí, né, que fala muita bobeira, né, fala sobre política, mas a arte, a arte tem a possibilidade de aguçar os nossos sentidos, o olho, quando a gente vê uma obra de arte, quando a gente assiste um filme, quando a gente escuta uma música, ou quando a gente vê um outdoor, lê um livro, é tudo questões que estão ligadas à arte. Então a arte ela é importante porque ela nos faz abrir a mente, tá? Então parem de pensar que a arte, se vocês pensam assim, eu acredito que não, porque temos excelentes professores de artes aqui em Cristais, e eu sei que vocês vão passar a analisar a arte de uma forma diferente. A arte como uma ciência, né? Um campo do conhecimento também que possibilita a análise desse mundo através dos nossos sentidos. E vamos falar sobre a estética também, não só do campo da arte, mas da beleza. O que é o belo para você? O que é uma pessoa bonita? O que é uma pessoa feia? O que é algo bonito? O que é algo feio? É algo cultural, uma construção da nossa sociedade? Nós todos temos uma cabeça, assim, uma construção no sentido de que o bonito é isso, ou o feio é aquilo, e aí? Então, o que é a beleza? Né? O que é algo bonito ou algo feio? Tá? A gente está falando da beleza de forma filosófica, e é disso que se trata o campo da estética, né? Essa área dentro da filosofia. E por fim, a gente tem uma área que ela é de grande importância, que é a área da ética, também chamada de filosofia moral, que é uma área que estuda o conjunto de valores de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Seu nome, ética, vem do grego e quer dizer caráter, costume ou hábito. Na filosofia antiga, a disciplina abrangia uma série de estudos que buscavam encontrar a melhor forma de viver em sociedade. Ou seja, um cidadão ético é um cidadão que cumpre todas as regras do bem viver em comunidade. Tá? Era isso que eles estavam preocupados e que nós estamos preocupados. Por isso, muitos escritos da época antiga incluem temas que hoje entram nos estudos da antropologia. O que é antropologia? Antropos, né? O homem, o estudo do homem. Antropos, homem, logia. Da antropologia, da psicologia, da sociologia, da ecologia, da pedagogia, entre outros segmentos das ciências humanas. Então nós temos a ética como algo muito importante para as ciências humanas, tá? E a ética, nós temos a ética analisada de duas formas. Nós temos a moral, que é um código. O que é a moral? É a nossa construção do que é certo e do que é errado. Mas não é aquilo que está num código de leis, não. Aquilo também tem a sua origem na nossa forma, né? Na nossa cultura. Aquilo que foi colocado numa lei. Olha, vamos dizer assim, por exemplo, é proibido, né? Até um tempo atrás era proibido um homem ter duas mulheres, ter um casamento com duas mulheres. Isso era um crime de bigamia. Um crime de bigamia que estava embasado em questões cristãs. Pode, não pode? Ainda há uma discussão no mundo jurídico. Existe hoje em dia as polisfamílias aí e tal. Então, para quem está mais ligado à cultura cristã, como eu, né? Na nossa sociedade, a família é feita de um homem e de uma mulher. Então, quem está ligado às questões culturais e se liga à religiosidade cristã de forma bem aplicada, assim, não vai entender que é possível, como na Grécia Antiga, um homem ter mais de uma mulher. Isso era, ou em outras culturas, nós temos culturas, né, por exemplo, pessoal lá do Oriente, pessoal, eles têm uma vida, um homem, é possível que ele tenha mais mulheres. Então, para nós, isso foge do campo moral, do nosso código moral, e nós temos a ética como um instrumento de discutir o que a gente está fazendo a ética. Professor, eu sou uma pessoa antiética. O que é antiética? É uma pessoa que não analisa a moral, esse código moral construído. A ética, ela vai analisar a moral, tá? Então a ética é um instrumento e a moral é o código de crenças do que é certo, do que é o errado na visão da nossa sociedade. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido.
Eu explico um pouco melhor lá no material escrito, tá? Essa aula já está longa, eu sei que aulas longas é difícil vocês acompanharem, mas eu gostaria muito que vocês assistissem todos os meus vídeos. Se não for possível, o material ele supre de forma suficiente, né? É suficiente para vocês estudarem. Peço para vocês que tirem foto das atividades, respondam, tirem fotos e enviem para o meu WhatsApp privado. Hoje é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.